Fala pessoal, aqui é o Sérgio do canal Fronteiratura, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos dar uma série de dicas e sugestões para aquelas pessoas que estão querendo começar a escrever seus livros, seus contos, mas têm algumas dificuldades, têm dúvidas e não sabem a quem recorrer. Então a ideia desse vídeo é tentar ajudar a você que está tentando escrever, mas está passando por dificuldades. Lembrando que essas dicas e sugestões que vão ser passadas aqui no vídeo, elas foram formuladas por mim, porque deram certo para mim no processo de escrita do meu livro Almaron, o Retorno do Ancestral. Então todas essas dicas e sugestões, elas foram de fato aplicadas por mim para que eu pudesse escrever o meu livro. Funcionaram comigo. E de repente, com alguma adaptação, vão funcionar com vocês também. Sérgio, eu estou querendo escrever um livro, mas eu não sei por onde começar. As ideias estão borbulhando aqui na minha cabeça, eu estou com um monte de personagens, eu estou com uma história muito bacana, mas eu não sei como organizar essas ideias para começar a escrever. Muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer é definir bem qual tipo de história que você quer escrever. Você precisa saber o que você está querendo colocar no papel. É um romance? É uma história de horror? Terror? É uma história de ficção? É uma história de fantasia? Então isso tem que ficar muito claro para que você, logo ali na frente, já comece a definir as regras às quais o seu mundo está inserido. Isso vai ficar melhor descrito ali na frente nas próximas dicas. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é deixar bem claro para você, como autor, para que o seu leitor saiba o que ele está lendo. Então defina o que você quer escrever. É uma história de mistério? É uma história em que um detetive vai lidar com casos? Esses casos são casos comuns de crimes? Ou são casos que têm um ingrediente paranormal, sobrenatural? São histórias de fantasia, como eu falei? Deixe logo isso muito bem definido na sua cabeça para que você comece a escrever. Outro ponto muito interessante que funcionou comigo, quando as ideias do meu livro estavam borbulhando na minha cabeça, o processo criativo logo no início, ele é muito fértil, então as ideias vêm de uma maneira muito rápida. É muito importante que você não se perca nessas ideias. Além dessas ideias serem muito valiosas, esse processo criativo ele é muito valioso, você precisa organizar essas ideias de maneira que você, primeiro, possa guardar isso e, segundo, você consiga organizar essas ideias mais à frente para que elas se transformem de fato no enredo da sua obra. Então, um outro ponto muito importante é organize o seu enredo numa espécie de um roteiro. Defina as ideias que chegaram até a sua cabeça, você já tem o tipo de história que você está querendo escrever, vamos fazer uma suposição, é uma história de fantasia. Então, nessa história de fantasia, começaram a vir ideias sobre o mundo, sobre personagens, sobre o enredo, do que se trata essa história, qual o objetivo, o que vai acontecer. Só que você precisa organizar isso para que isso não fique muito embolado na sua cabeça. Você não pode sentar e escrever se esse enredo estiver só na sua cabeça. Então, a dica que eu dou é: organize isso num pré-roteiro bem definido. Faça um roteiro primordialmente inicial e de acordo com que as ideias venham chegando e você também consiga desenvolvê-las na sua cabeça, você continua a escrever. Esse roteiro ele não é o seu livro, ele é uma forma que você vai ter no seu notebook, num caderno, de você organizar um enredo que aí sim vai se transformar a sua história. Tenha um roteiro sobre o que você está querendo escrever. Por fim, ainda no início, enquanto você está desenvolvendo o roteiro do seu enredo, você já desenvolveu o tipo de história que vai se tornar a sua obra, nós já estamos dando aqui uma suposição de uma fantasia. O terceiro passo nesse início é você já definir quem são os seus personagens. Você não precisa definir todos eles. Há muitos personagens que, enquanto você está escrevendo a sua obra, eles vão surgir. São personagens que vão se tornar uma chave numa situação que você não estava esperando, e isso acontece muito. São personagens que vão surgir para interagir no momento em que o personagem precisa fazer algo na história. Isso vai acontecer. O que eu estou falando aqui são personagens chave, são os personagens mais importantes.
Você precisa definir, antes de você começar a escrever a sua história, quem é ou quem são os seus protagonistas e quem são os seus antagonistas. Esses pontos são fundamentais. Você precisa saber quem é ou quem são os personagens mais importantes da sua obra. Eles vão dar todo o ritmo e serão as interações entre esses personagens mais importantes, geralmente, que vão trazer todo o enredo da sua história. Então defina os personagens mais importantes, faça com que eles já estejam bem inscritos no seu pré-roteiro, como a gente vai tratar mais à frente. Mas já defina quem são eles, já escreva um pouquinho sobre as suas motivações, quem eles são e o quanto eles são importantes no enredo da sua história. Tendo esses 3 primeiros pontos, sobre o que é a sua história, um roteiro sobre o seu enredo e os personagens principais, você já tem um bom início para seguir em frente na sua escrita. Agora que nós já tratamos do que se trata a sua história, de que tipo ela é uma fantasia, nós já definimos um pré-roteiro, então nós já começamos a colocar no papel, entre aspas, do que se trata a história, de como ela vai se desenvolver, é o esqueleto da sua história que está sendo desenvolvido. E num terceiro momento, nós já sabemos quem são protagonistas, antagonistas e os personagens mais importantes. Nós agora passamos para um próximo ponto que também é fundamental. Nós vamos desenvolver as características principais e as nuances que fazem os personagens tomar vida. Isso é muito importante para protagonistas e antagonistas. Mas isso não quer dizer que você, como autor, não vá fazer isso para todos os seus personagens. Quanto mais você puder fazer com os seus personagens, melhor. Se você não conseguir fazer com todos, tudo bem. Mas a ideia principal é que você dê um background, uma história de fundo, um passado para todos os personagens que você puder. Quanto mais você puder detalhar os seus personagens, partindo dos mais importantes até os menos importantes, é uma grande chave de sucesso para que o leitor ele se apegue à sua história. O leitor ele quer personagens, e isso é uma regra, com quem ele consiga se identificar. O leitor ele quer ver naquele personagem virtudes e defeitos que nós todos humanos temos. Não há um problema em você ter um personagem covarde. Isso é uma característica humana. A ousadia, a bravura, a coragem, a bondade, a maldade, isso tudo são características inerentes a nós, seres humanos. Então, quando você desenvolve bem um personagem e faz com que ele seja facilmente identificável, o leitor ele se apega, ele se agarra mais à sua obra. Portanto, defina características principais no seu personagem. Características físicas, isso vai te auxiliar na hora da escrita. Seu personagem ele tem cabelo preto, é um cabelo crespo, é um cabelo liso, ele é adulto, ele é criança, qual é a idade dele? Qual é a filiação? Quem são seus pais? Ele é órfão? Ele tem barba? Ele tem bigode? No caso de uma mulher, ela tem uma orelha a qual ela usa muitos brincos? Ela tem um pescoço fino? Ela tem a pele brilhante? Será que ele tem a pele muito marcada por acne? Será que ele tem uma cicatriz que veio da testa até o queixo? São características físicas que chamam a atenção desse personagem no momento que você está escrevendo. Faz com que o seu personagem ele se afaste daquele mundaréu de pessoas comuns que não tem muitas características. Você está dando vida a esse personagem. E isso é só um aspecto. Psicologicamente, como ele é? Ele é calmo? Ele é nervoso? Ele fala muito palavrão? Ele perde a calma por nada? Ele é um cara galanteador? Ele não pode ver uma senhorita que ele quer dar em cima? Ele é uma pessoa educada? Né? E os traços psicológicos, os traços físicos são muito importantes no momento da construção do seu personagem. Quais são os trejeitos dele? Ele é gago? Ele é fanho? Ele manca? Por que ele manca? Será que ele é um veterano de guerra? Ele tem um problema de nascença que fez com que uma perna seja menor do que a outra? Ele tem O personagem é seu. Então eu estou aqui fazendo um exercício de criar características que você, no momento que você estiver na criação do seu personagem, seja ele qual for, você vai ter que inserir essas características, as motivações as quais esse personagem está inserido no seu enredo, né? Quais são as motivações dele,
quais são as ideias que ele tem, como ele reage a certas situações, porque no seu roteiro, o enredo, quando estiver pronto, esse personagem, se ele for um personagem calmo, porque você definiu que ele é assim, ele não se estressa por nada, ele reage bem a situações de nervosismo, de estresse ao seu redor, seria um tanto estranho que durante a obra, a todo momento, ele ficasse nervoso, ele gritasse, ele corresse, ele perdesse a calma. Então você tem que ser o mais coerente possível com esse personagem. Ele não pode ser uma coisa no início, e no meio ele ser outra coisa, e no final ele ser uma coisa completamente diferente. Não, a não ser que haja um motivo para isso. Mas o ideal é que você tenha essas características, seja elas quais forem, físicas, psicológicas, maneirismos, trejeitos, tenha isso muito bem definido, os personagens da sua obra, logo no início. Algo que me ajudou muito também na escrita do meu livro foi no momento em que eu criei os protagonistas, os antagonistas, todos os personagens principais, eu os dividi em núcleos. O meu livro, em particular, ele não possui só um protagonista. Ele possui 3 ou 4, dependendo do gosto do leitor. Você vai encontrar 3 ou 4 protagonistas ali na minha obra. E esses protagonistas, eles têm os seus próprios núcleos com outros personagens que são tão importantes quanto eles. São elementos de apoio, mas que são tão importantes quanto os protagonistas. Então é fundamental, na minha opinião, e isso funcionou muito comigo, que no seu roteiro defina núcleos. Trabalhe com um núcleo de um protagonista. Defina um outro núcleo que tenha outros tipos de personagens ou, quiçá, um segundo protagonista. E por aí vai. E é esse enlace entre esses personagens principais e seus núcleos que vão fazer com que você consiga desenvolver um enredo de maneira mais coerente. Ao finalizar a sua obra, defina um bom tempo para que você possa fazer revisões. Essas revisões são importantes para que você possa encontrar eventuais pontas soltas dentro do seu enredo. Você, muitas vezes, como autor, você está escrevendo, produzindo, e chega algum momento em que você deixa um personagem ou deixa alguma situação dentro da história sem resolução. E você até queria dar resolução àquilo e não conseguiu. Ou então você deixou passar alguma situação que, quando você vai perceber, eu tenho que dar uma finalização para isso aqui. Se você não fizer um processo, no mínimo, atencioso de revisão à sua obra, eu tenho certeza, eu já posso passar isso para você, autor, que você vai deixar passar alguma ponta solta e isso não fica legal na sua obra. Muito provavelmente vai chegar em alguma editora e ela vai, no momento da revisão, solicitar que você edite, que você conserte aquilo ali. Então, evite problemas ou evite que você tenha sua obra atrasada na sua publicação com algo que você pode fazer ainda dentro de casa, que é fazer uma revisão um pouquinho mais detalhada, atenciosa, para cobrir qualquer buraco que tenha ou qualquer ponta solta que esteja ocorrendo no seu enredo. Uma coisa que eu considero também muito valiosa é que você consiga leitores beta. O que são leitores beta? Os leitores beta são leitores que você vai conseguir para o seu livro e que não necessariamente ele precisa estar terminado para que você empreste o seu manuscrito para que ele comece a ler e ver como é que ele está. O leitor beta ele é um auxiliar na sua escrita para, eventualmente, verificar algum furo de roteiro, verificar se algum personagem está bacana ou não está. Até isso, ele auxilia no seu processo criativo. Eu não gostei desse personagem não, achei ele meio bobo. Eu achei que, poxa, se esse personagem ele é assim, assim, assado, por que ele está fazendo isso? Não está sendo coerente. Então, às vezes, aquele velho ditado, né, que 2 cabeças funcionam melhor que uma, o leitor beta ele vai funcionar para isso, para te auxiliar como autor a fazer com que você, poxa, tenha uma outra visão dentro da sua própria obra. É importante que o leitor beta, obviamente, ele não precisa ser um autor, ele não precisa ser um escritor, mas ele precisa minimamente estar disposto ou gostar daquele tipo de obra que você está escrevendo. Então, se você está escrevendo sobre fantasia, procure pessoas que vão se afeiçoar, que vão se sentir simpáticas àquela obra. Não adianta nada você pegar uma pessoa que não gosta de terror, que não se sente confortável,
e você está escrevendo sobre terror e passar para ela o seu manuscrito, ela não vai se sentir legal. Eu acho que nem é um leitor confiável. Então você, como autor, tenha leitores beta que você confia, que deem opiniões interessantes e que são valiosas a você para você poder inserir na sua obra, e que você consiga, dentro dessa experiência, melhorar a sua escrita. O leitor beta ele é muito importante, ele é muito valioso. Funcionou comigo e é uma sugestão muito importante que eu dou para vocês. Acho que de todas as dicas e sugestões que eu posso dar aqui nesse vídeo, a mais importante e que eu, como autor iniciante, já passei, não tenha medo de escrever. Se você está querendo escrever a sua obra, o seu livro, sente e escreva. Não tenha medo. Não tenha medo de ser julgado, não tenha medo do que vão achar da sua obra, nada disso. Sente-se, aproveite aquele momento e coloque a sua criatividade para funcionar. Todos os grandes autores, e eu não estou sendo megalomaníaco aqui, ou louco, mas todo grande autor ele já foi um iniciante. Em dado momento, ele sentou-se, escreveu e colocou aquela obra para o seu público. O que o público iria achar daquela obra é o que todo autor, é o questionamento de todo autor. O que vão achar do que eu estou escrevendo? O que vão achar do meu livro? Eu também passei por isso, mas nem por isso eu deixei de escrever e publiquei. Então você tem o seu sonho também de fazer o seu livro, de publicar o seu livro? Escreva. Escreva o melhor que você puder. Você tem toda a capacidade de colocar no papel as suas ideias. Sente-se com calma, com técnica, obtenha leitores beta, faça revisões, procure uma editora, nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo, né? Escrevi, e agora? Mas isso fica para um próximo vídeo. Então não tenha nem preguiça e muito menos medo. Não se acovarde diante de todo um público que pode ter da sua obra e você, não quero escrever. Escreva. É muito importante que você tenha isso dentro de si. Não se sinta desmotivado. Se ocorrer um bloqueio criativo, não se sinta menosprezado. Não, isso acontece também. Mas tenha forças para reunir a sua criatividade, respirar fundo e continuar a escrever a sua obra. E boa sorte! E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Esse aqui é um vídeo muito carinhoso de um autor para futuros autores, pessoas que, como eu, já passaram por esse momento que pode ser de bloqueio criativo, pode ser até mesmo por inexperiência, não saber como começar. Então esse aqui foi um vídeo de dicas e sugestões para que você possa começar a escrever. Eu não sei tudo, ninguém sabe de tudo, mas é um vídeo para que possa auxiliar a você no seu processo de escrita. E eu desejo que você tenha muita sorte nisso. Se você tem alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, é muito importante para mim. A gente pode trocar ideias, eu estou disposto. Eu acho que o nosso mercado de autores, né, de leitura no Brasil, precisa disso, tá bom? Agradeço muito a sua atenção. Coloca um comentário aqui, tá bom? Como eu já falei. Por favor, deem um joinha, isso é muito importante aqui para o nosso canal Fronteiratura, que é o nosso canal de escrita criativa, fantasia e ficção. E se vocês quiserem, tá? Se vocês considerarem importante, para mim é muito importante, por favor, se inscrevam aqui no canal também, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.